Olá, ouvintes do Publicast. Eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje é extremamente especial, José Caporrino. José, muito obrigada por receber você aqui. O José é simplesmente o head de criação da Chili Beans. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui na nossa bancada. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Obrigado, Vitória. Obrigado aí a galera que está assistindo. Vamos ver, contar umas historinhas aqui para vocês aí saberem como que a gente construiu a história. Bom, José, você está desde o início da Chili Beans, mais de 30 anos aí na empresa. Conta pra gente como que isso tudo começou. Lógico que, assim, em 30 minutos a gente não vai conseguir resumir esses 30 e tantos anos de história, mas conta pra gente como que começou. Olha, foi uma história bastante intuitiva, né? Tinha o Caíto, a gente era amigo de noite, e ele tinha um importador de óculos chamado Blue Velvet. Aí, enfim, ele ia para os Estados Unidos, trazia óculos na mala, né? Voltava e vendia para multimarcas. Um dia ele acabou tomando um calote de uma empresa, acabou quebrando, e ele estava rolando aquela cena ali, na época, não sei se a galera que estava acompanhando aí já ouviu falar do Mercado Mundo Mix. Era uma feira alternativa que tinham vários expositores lá, o próprio Rescovitch estava lá expondo as primeiras roupas dele, Marcelo Sommer, Mulher do Padre, Valéria Araújo, e pintou uma oportunidade dele botar um standzinho lá, uma barraquinha e vender os óculos dele, só que ele precisava de uma marca. E ele chegou, cara, e na época já tinha, né, tinha um estúdio de criação, ele chegou para mim e falou, eu estou precisando criar um logo, criar uma marca, e pediu para mim. E acabei fazendo. E uma curiosidade, né, que a palavra L, a grafia da palavra Chile, a grafia da palavra Chile é com L só. E hoje ela é com 2 L's, porque foi um erro de digitação na época que eu fiz. Ele decidiu, ele achou que ficou bonito, bacana. Eu falei, gente, a gente não pode, isso aqui é errado, tudo, enfim. Acabou indo com 2 L's. E dizem que esse segundo L hoje é o L do dinheiro, né? Pelo sim, pelo não, deixa lá. E, enfim, daí a história começou. Até para esclarecer para a galera que está nos ouvindo, eu sou head de criação da House Chili Beans desde 2020. Mas, assim, eu era head de criação de uma agência, sócio head de criação da agência, e tipo, toda a parte criativa da Chili Beans desde sempre foi feita por mim, por mais que eu fosse um parceiro externo, né? Então, pela relação que eu tinha com o Caíto, a gente praticamente desenvolveu essa marca junto. Então, eu julgo que, mesmo estando no outro endereço, assim, a marca ela foi toda pilotada por mim durante esse tempo todo. Com certeza. E o seu papel sempre foi... Você falou que você trabalhava nessa agência, mas sempre foi o mesmo. Você desenvolveu toda essa identidade visual e tudo que a Chili Beans... Absolutamente tudo. Assim, eu era sócio e head de criação da agência. E, enfim, então, absolutamente tudo, assim, desde o início, foi feito sob minha orientação, né? Legal. Minha criação, tudo. Atualmente, você é o head, mas, assim, para a gente explicar aqui para o pessoal, mais ou menos como que funciona, o que vocês produzem, o que vocês fazem? Tá, vamos lá. Eu sou responsável pela criação de campanhas das marcas Chili Beans e Ótica Chili Beans. Existe ali na Chili Beans um departamento que é o departamento de design, que aí é uma outra diretoria, um outro setor. Então eu cuido basicamente da parte de branding, marketing e criação ali dessas, enfim, das campanhas, né? Então a House ela fica alocada sob o departamento de marketing, né? Dentro do departamento de marketing. Certo. E falando voltando ali um pouquinho da história, para a gente desenvolver mais como que foi a história. Como que foi essa sua entrada de fato por exemplo, você tinha agência, saiu da agência, a agência não existe mais, ela se fundiu ali, como que foi? Eu vou colocar um pouquinho, acho que é interessante para contextualizar. Tinha uma agência, chamava Fracta Propaganda, tinha uma sócia, e eu tive essa agência por mais ou menos uns 25 anos, assim. Daí a gente foi incorporado por uma agência maior chamada MoMA Propaganda. Aí a gente fez a Fracta MoMA, que era, de certa forma, era a divisão que
mais relacionada à moda, redes sociais, a parte de digital e também franquias. Então, dentro dessa agência, que era uma agência marca, na época tinha 200 funcionários, a gente montou um núcleo, que era um núcleo um pouco mais rock and roll, vamos falar assim, né? E a gente trouxe nossos clientes, a Chili Beans era um dos nossos clientes para dentro dessa operação. E em 2018, a minha sócia, ela cansou de São Paulo, cansou de propaganda, ela falou, quero ir embora. Ela pegou, comprou um terreno em Alto Paraíso e se mandou. Daí eu fiquei ali tocando essa operação praticamente sozinha, e aí tendo que tocar absolutamente tudo, assim, desde parte de planejamento, RH, financeiro. Eu comecei a sair um pouco do que eu gosto de fazer, que é criação, sabe? E aí eu peguei e tive um papo com o Caíto e falei, cara, tô a fim de sair fora, você vai comigo? Ele falou, pra onde você for, eu vou. Aí eu lembro que eu encerrei a agência, foi no final de 2019, eu lembro até hoje, foi dia 30 de novembro de 2019, eu encerrei, fiz um acordo lá com meus sócios na época, e foi a melhor coisa que eu fiz. A gente demitiu todo mundo, né, fez a rescisão de todo mundo, tudo ali. E daí em março estourou a pandemia, né? Sim. E nesse meio tempo eu fui com ele para uma agência lá, tudo. E daí no meio da pandemia, depois da pandemia, na verdade, ele falou, olha, eu tô a fim de montar uma house, vamos fazer. E daí a gente acabou fazendo. E tá aí. Daí, desde então, aí eu comecei uma estrutura praticamente do zero, né? Porque... Sim. Você imagina que eu tinha 0 pessoas ali, tive que contratar uma equipe. Na época a gente foi atrás enfim, acabei montando uma equipe de 10 pessoas ali, com atendimento, redator, redação, direção de arte, toda a parte de infraestrutura, de softwares, enfim, toda a arquitetura, né, de como a gente vai guardar esses arquivos, etc, tudo. Mas, enfim, aí... E o pau comendo ali, campanha sem parar, né? Uma atrás da outra. Mas foi um desafio bem bacana, assim, começou essa história do zero. E estamos aí, assim, uma história, um projeto super bem sucedido. A gente tem um volume de entrega muito grande na house, assim. A gente chegou a bater, assim, algo em torno de 6.500 peças de entrega por ano para as 2 marcas. É um volume absurdo, assim, sabe? Com uma qualidade bem bacana. É uma média, assim, que a gente chegou a bater, assim, por volta de 50 campanhas no ano, dentro dessa estrutura. Enfim, tem um projeto bem bacana. Assim. Sim. E para a gente, acho que as pessoas, né, nós da comunicação, que estamos ainda na faculdade, ou pessoas que acabaram de se formar, enfim, novos profissionais, têm vontade, desejo de chegar em cargos altos e tudo mais. Como que você começou na sua carreira de criação? Sempre foi criativo? Nunca foi? Foi do nada? Olha, foi meio do nada, assim. A real é que eu me formei em tecnologia. Caramba. Aí, só que eu sempre curti, assim, a história, na época, assim, eu queria fazer animação 3D, assim, só que, gente, eram uns equipamentos como se fosse coisa da NASA hoje, assim, sabe? Era coisa, tipo, um absurdo, assim. Aí eu consegui, sabe? Daí eu falei, e não existia esse tipo de formação para computação gráfica. Então eu falei, puxa, então vou aprender a mexer com o computador. Daí eu fui para o Mackenzie, me formei na verdade sou bacharel hoje em tecnologia, que hoje não serve mais para nada, que na época aprendi a aprendi linguagem de máquina, umas coisas que são completamente obsoletas hoje. Obsoletas não, né? Hoje existem outras linguagens, né? É que tudo assim, a base, o que eu aprendi é a base da base de como você se comunica com uma máquina. Então, mas enfim, e daí eu acabei, de alguma forma, entrando nesse mercado, assim, que eu comecei a trabalhar na época, com computação gráfica de gráfica mesmo, assim. Então, a gente fazia uma história que a gente fazia parte de impressos, né? Então, a gente fazia no computador e dava saída para fotolito, para rodar em gráfico, uma coisa, processos hoje, tipo, a galera não vai entender absolutamente nada que eu estou falando, mas era quase uma coisa que era um intermediário entre o processo
físico, vamos falar assim, e o processo digital. E, enfim, daí a gente foi fuçando, assim, ganhando espaço. E aí, de alguma forma, assim, eu acabei entrando lá dentro do... Eu fiz um trabalho para a Editora Abril, uma vez, assim. E aí nosso trabalho foi muito bem aceito lá dentro. Daí a gente começou a crescer lá dentro, que nem louco, assim. Enfim, daí começou, sabe, de alguma forma, a gente foi sendo, como vou dizer, a minha carreira, ela acabou acontecendo de uma maneira que eu fui muito abraçando as oportunidades Sim. que estavam vindo para mim. Não era uma coisa assim que eu queria, que eu tinha o objetivo traçado e assim as coisas de alguma forma apareceram para mim na minha vida. E quando essas oportunidades apareceram para mim, eu fui assim, realmente assim, eu peguei com muita garra assim. Com a Chili Beans também foi assim, né? E a Chili Beans, de certa forma, era quase que um brinquedinho nosso, porque era uma marca que tipo era o Caíto, que tinha uma barraquinha de óculos e vamos aí. E aí foi acontecendo assim, apareceu um quiosque, falou, puxa, vamos... Na verdade, eu vou contar a história do quiosque, que ela é boa, tá, gente? Vou Pode passar contar. tão rápido. O que aconteceu? Ele tinha uma loja no Mercado Mix. Daí pintou, não sei, a galera que conhece São Paulo aqui, que está ouvindo, tinha uma galeria no final da Augusta, chamada Galeria Ouro Fino. E daí tinha umas marcas modernas ali do Mercado Mix que eles foram lá para essa Galeria Ouro Fino. E a Chili Beans foi uma delas. E aí pintou uma história assim no Shopping Vila Lobos, que eles queriam rejuvenescer o mix de loja, né, do shopping, e convidaram uma galera da Galeria Ouro Fino para abrir loja lá no Shopping Vila Lobos. Eles deram um corredor para eles, para essas marcas. Só que o Caíto não tinha dinheiro para abrir uma loja, que é caro. E daí ele chegou perguntou para os caras, dá para abrir um quiosque? Ele falou, mas quiosque você vende, né? Pão de queijo, tapioca, Sim. café. Você não vende nada num quiosque assim de objeto acessório. Uhum. Mas eu quero fazer um de óculos. E aí ele botou lá e o negócio simplesmente bombou, assim. Bombou. Novidade, né? Novidade. Porque, assim, na época, os óculos, até para contextualizar, galera, isso aí foi um grande momento, assim, de como a Chili Beans aconteceu. A gente está falando aí mais ou menos do final dos anos 90. Assim, os óculos eles eram vendidos em óticas, porque eram produtos muito caros. Se a gente for projetar mais ou menos um óculos, assim, hoje era algo em torno de um valor acima de mais ou menos de R$1.000. Que para a época é muito dinheiro. Hoje em dia já é muito na época, então... Exatamente. E a opção que você tinha era não era esse, era um de camelô, né? Uhum. Então, o que acontece? Um produto desse, na época não tinha essas coisas de alarme também. Então, a galera pegava e botava os óculos trancados em vitrine mesmo, assim. Então, a experiência de você consumir um óculos de sol, você tinha que ir até a ótica, pedir para o atendente, ele te dava como se fosse uma joia, assim, ficava olhando para sua cara, vai levar, não vai levar. E, enfim, então era um produto, assim... que é um produto que a gente entende, né? Que é um Sim. produto para estar junto com a gente para qualquer hora, assim. Ele era de certa forma um produto, um acessório de luxo. E quando veio essa proposta da Chili Beans, a gente simplesmente democratizou a forma com que a pessoa se relaciona com a categoria de óculos de sol. Então a gente não inventou nada, a gente inventou uma forma de vender óculos, obviamente aí, né? Então o que acontece assim, a pessoa que tinha aquele óculos ali, né? Que de novo tratava como se fosse uma joia, ela podia ter 2, 3, 4 óculos ali, tipo no porta-luva, outro não sei o que, outro dentro da bolsa, não sei o que. Então óculos, os produtos para a pessoa, enfim, poder usar e brincar um pouco mais com os óculos. Então, isso assim, quando a gente trouxe essa proposta, a galera, ficou enlouquecida. Falou, nossa, isso aqui é muito legal. É engraçado pensar que se tivesse, né, você falou, ele não tinha o dinheiro para abrir uma loja e tal. Talvez se tivesse aberto, não teria mudado essa imagem de, tipo assim, o óculos precisa ficar numa loja, fechadinho e tal.
e teria continuado e talvez fosse mais uma loja de óculos, alguma coisa do tipo, né? E desconstruiu total, né? Arriscou e deu super certo, né? Deu super certo. Uma coisa interessante essa tua colocação, porque o que acontece assim? Quando a gente botou óculos, primeiro assim, que é muito... O custo de um quiosque é muito baixo. Hoje você entra num shopping, assim, você tem quiosque de absolutamente tudo, assim. Mas era sabe, em comparação a uma loja, você consegue botar uma operação de quiosque, assim, de um valor muito mais baixo. Sim. E tem essa questão também que o que acontece, assim, quando a gente botou essa operação de quiosque, a galera falou, vai roubar pra caramba. Caramba. E roubaram, né? Ops. Mas é o preço, assim, de certa forma, de você também iniciar uma história nova. Então, de certa forma, a gente quase que botava isso no custo da operação ali, porque a galera, tipo, ficava, tipo, imagina, o quiosque lotado, assim, todo mundo pegando, não dava para fiscalizar absolutamente tudo. Então, a gente correu determinados riscos ali, mas, assim, o negócio era muito atrativo, né? Sim. Muito sedutor. E, de repente, o negócio começou a bombar, assim. E aí veio uma pessoa, a gente não tinha ideia, assim, do que era franquia, né? Chegou uma galera lá e falou, eu quero abrir uma loja dessa em Curitiba. Ah, tá legal. Aí a gente falou, vocês têm franquia? A gente não sabia nem o que era a palavra franquia. Aí fomos pesquisar, não sei o quê, daí a gente pegou e fez a primeira franquia. E nessa época vocês já tinham uma equipe maior ou era você e o Caíto? Na verdade, assim, o Caíto tinha umas pessoas ali, né, que, tipo, ajudavam ele no administrativo. Então, mas era algo em torno de, sei lá, de 4, 5 pessoas. Era uma estrutura muito pequena, assim. E eu era, como eu falei há pouco, assim, eu era uma estrutura externa que eu pegava e fazia... braço direito ali. Que, tipo, eu trabalhava com ele, falava, puxa, vamos aí, vamos fazer. Só que tem uma coisa interessante, gente, até vou botar um pouquinho... Foi para uma pista agora de construção de marca, assim, porque o que acontece, assim, a gente não tinha absolutamente nada para perder. Então a gente apostava tudo, falava, vamos pegar, fazer umas coisas ali que a galera nunca viu e vamos ver o que dá. Então, né? Então aí de alguma forma a marca começou a marca começou a sabe, chamar um pouco a atenção da galera, falando, gente, quem são esses loucos aí da Chili Beans que esses caras estão fazendo? E a gente começou de alguma forma, até muito antes das redes sociais, a gente começou a viralizar a galera de São Paulo meio no boca a boca, né? Sim. Com peças que a gente colocava na rua, tudo assim. Eu acho que a Chili Beans é uma marca muito... que passa essa ideia divertida, descolada, descontraída e tal, né? E eu acho que tem muito a ver com... talvez o DNA da marca, da maneira como ela foi realmente criada e tal, né? Nós, sei lá, nós consumidores só compramos, a gente não tem ideia de como ela foi construída. A gente está conhecendo agora com você, que está desde o início e ajudou a tudo isso acontecer. Mas ela passa muito isso. Você acha que esse já era o objetivo? Eu acho que, pelo que eu entendi, na verdade, não tinham muitos objetivos, né? Eram tipo assim, vamos ver o que vai dar certo. Vamos ver o que vai dar certo. Eu uso uma expressão aqui que era absolutamente tudo mato, assim, sabe? Então a gente não tinha nenhum parâmetro, uma marca para seguir, uma referência. Por exemplo, esse modelo que a gente iniciou, né, de quiosque, de vender óculos nessa categoria de preço, não existia. Sim. Não existia. E até o modelo de importação também, né? Porque a gente comprava dos Estados Unidos. Então o produto vinha da China para os Estados Unidos e depois para o Brasil. Chegou uma hora que a gente falou, poxa, gente, vamos comprar direto da China, né? Sim. Aí você aumenta também você consegue também botar mais margens em cima do produto também, né? E aí, quando você tem essa questão dessa categoria que é uma franquia também, você tem o valor da Chili Beans e também tem o valor do franqueado, né? Sim. Quando você pega outras marcas, então você tem a marca e você tem a ótica, você tem o distribuidor, então você tem
praticamente assim um ponto a mais na cadeia, né? Chili Beans tem um ponto a menos. Então a gente consegue ter um preço mais competitivo, né? E, enfim, mas qual que é o ponto assim também? Tem umas questões de operação que a gente foi descobrindo assim, e aí a gente foi abrindo um caminho e aí começou a vir um monte de gente atrás. Sim. Depois de 1, 2 anos assim, tinha um monte de marca de quiosque igual a Chili Beans. Um monte. Daí a gente fala assim, gente, a gente vai ficar aqui brigando por preço com essa galera, a gente está lascado. Então o que a gente fez? A gente começou a lançar coleções semanais, a gente começou a contar a história nos produtos, que são as coleções temáticas, que isso também é uma coisa que não existia na categoria de óculos de sol. Então, um óculos do Harry Potter, da Star Wars, da Anitta, do Ludmilla, a Loki, ou quem quer que seja ali, que eu acho que até tem licenciado demais, né? Dentro da Chili Beans, mas a gente fala assim com uma galera, enfim, com grupos, né? Sim. De fãs, assim, com bases de fãs, e a gente consegue, às vezes, tipo, ter uma galera que às vezes não tem muito olhar para Chili Beans, e quando a gente lança um licenciamento, a gente traz muita gente para dentro da marca nova, assim. Sim. Então funciona muito bem, assim, a questão do licenciamento. Sim. E, enfim, então são coisas que, de novo, assim, a gente está sempre quando a galera chega, a gente já tem que ir para dar um outro passo, assim. E uma coisa interessante, até quero falar para você, para a galera aqui, o único lugar onde a Ray-Ban não é líder de mercado no mundo é o Brasil. Né? Brasil, caramba. A gente está muito à frente deles, assim. Hoje a operação, né, ela passa das 1.000 lojas, né? A gente está com operação também, se não me engano, em 18 países. Legal. Então é um case assim, eu tenho muito orgulho assim do que a gente construiu assim, e de novo, tá? Não é um case que passou por cartilhas de marketing, né? Foi uma coisa que vamos ali, vamos para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É claro, né, que também não é um bando de louco assim, mas eram coisas que a gente era muito jovem assim e saiu fazendo assim. E uma coisa também, eu trabalhava com os clientes, né? Eu tive dezenas de clientes, né, na minha carreira e na minha agência. Mas assim, a Chili Beans era algo que realmente não era parecido com nada dos clientes que eu atendia. Nada, não tinha absolutamente nada a ver. Que era uma construção de marca, sabe, de um bebezinho. Eu falo, vou ensinar esse bebezinho a andar, como que ele vai fazer? Então era uma parada que a gente praticamente moldou, assim, tipo, da minha cabeça, da cabeça do Caíto, e a gente foi meio na tentativa e erro, e foi dando certo, assim, tá dando, né? Sim, com certeza. Líder no Brasil. E agora, eu queria tirar uma curiosidade, não sei se você pode contar. Da onde veio a ideia de chamar de Chili Beans? Essa ideia veio do Caíto. Ele já chegou com esse nome pronto ali. Ele gostava muito dos Red Hot Chili Peppers, né? Ah, legal. Então, inclusive, eu estava assistindo ontem o documentário desse no Netflix, assim, pesadinho, é bom. E ele era muito fã da banda e, enfim, acho que acabou um pouco inspirando. Foi o que inspirou. E inclusive, hoje... desculpa interromper, ele tinha até um cabelão que ele parecia muito o Anthony Kiedis, assim, a galera confundia ele aqui no Brasil com o cara. Mas desculpa. Imagina que isso. E nessa questão de criação e de campanhas, hoje a Chili Beans é muito referência nisso. É uma marca com uma identidade muito forte, como você falou. Mas foi construído. Como que foi esse caminho da construção em relação à identidade da marca, falando enfim, desse ponto, não só da trajetória da marca, mas falando realmente da identidade visual da marca, de como ela é construída hoje? Na verdade, tem uma questão aqui. Essa marca é algo muito diferente, assim. Pelo menos assim, eu não conheço, não tenho em mente aqui, não sei te falar, uma marca que tem esse tempo todo
com um criativo só à frente. Sim. Assim. Geralmente as marcas elas vão para agências e pegam, mudam e etc. E o fato de eu ter essa relação com o Caíto é uma coisa que, por mais que tivessem direcionamentos de marketing, de pessoas nas cadeiras de marketing diferentes, a gente sempre tem uma condução de onde a marca, para onde a marca vai. E tem uma coisa que norteia muito a mim e que eu passo, e a gente, na verdade, eu e ele, assim, que eu sempre passo para o meu time. A marca é a marca da pimenta. A pimenta, o que é a pimenta? A pimenta ela é um fruto, né, que você coloca na boca, ela tem uma espécie de um veneninho, assim, parece, né? Tipo uma toxina, assim. Então você coloca, é muito leve, mas você coloca, ela te causa uma reação, então ela te dá um estado de alerta, só que teu organismo ele absorve aquilo lá e quando ele toma o controle, ele te descarrega uma sensação, na verdade uma sensação de prazer, né, de dopamina. Então, como que a gente pensa assim? A gente vai dar uma coisa bonita para a pessoa, interessante, mas a gente vai incomodar um pouquinho. E quando a pessoa entender aquele negócio, ela vai falar, ai, gostei. Então a gente tem esse pensamento assim de sempre dar coisa de alguma maneira não tão de mão beijada, assim. Sempre tem uma coisa um pouquinho esquisita dentro da comunicação. Sim. Se a coisa é muito óbvia, assim, fala, não. Com muita personalidade, né? Mas também uma coisa que não é uma coisa forçada, sabe? Sim. Ai, não, tem que ser toda hora louco, engraçadão, ou não sei o que, ela não é isso, porque também aí você começa, tipo, qual é desses caras, né? A ideia é que a gente tenha uma verdade, né? Sim. Uma autenticidade, mas sempre tentar trazer uma coisa que dê uma provocadinha. Uma provocadinha, né? Então é isso que guia a gente, né? Como marca, que acho que faz sentido. Sim. Pelo menos pra gente. E você falou uma coisa aqui, né? Vocês sempre têm uma ideia de mais ou menos para onde a marca vai. Tem algo que você possa dizer de projeções futuras? Hoje a gente está com um desafio. A Chili Beans hoje ela está super consolidada, graças a Deus, assim. E a gente hoje a gente está assim, em todos os estados do Brasil, todos os shoppings. Hoje é difícil até a gente abrir novos pontos de venda da Chili Beans. Então a gente está com um projeto agora que é a Chili Beans Eco, que é um modelo de ponto de venda para cidades com menos de 50 mil habitantes. Caramba, que legal. Porque todas as outras cidades, assim, a gente já praticamente está com uma, duas, tem shoppings que tem 3 operações, sabe? Então, a Chili Beans, ela meio que bateu no teto, assim. Então, nesse momento, a gente está investindo nesses pontos de venda, né, que é para cidades menores, aí também parques, estâncias, resorts, também ele cabe dentro desses locais. E também a gente está investindo bastante na ótica Chili Beans. Porque a ótica Chili Beans também a gente entende que é uma avenida gigantesca para a gente percorrer agora, né? É um mercado que é, tipo, sei lá, 10 vezes maior do que o mercado de óculos de sol. Sim. A gente está vivendo aí uma pandemia, não, pandemia não, é uma palavra horrível. Uma epidemia. Uma epidemia de miopia, né? Por conta do uso excessivo de telas, né? De computador, celular, TV. Então, a gente tem uma projeção da OMS que daqui uns 10 anos, assim, 50% da população vai apresentar quadro de algum grau de miopia. Então, não por conta disso também, né, que a gente não quer claro, mas tem de ninguém, mas assim, né? é um fato que as coisas vão acontecer, sabe? Claro. A galera está mais exposta a telas, né? Então, a gente está investindo bastante agora nesse segmento aí de ótica também. É um negócio completamente diferente de vender óculos de sol, os gatilhos, o que motiva a pessoa a comprar. O público também, né? É uma coisa que a gente achou que era muito parecido assim, mas quando a gente começou a operar, a gente falou, gente, a única semelhança que tem é que você bota na cara do mesmo jeito, assim, Sim. porque é uma operação completamente diferente, assim.
Mas assim, tá indo bem, assim, e tem uma avenida bem grande de crescimento. Então hoje a gente está apostando nesses dois modelos, assim, o modelo de lojas menores, né, para cidades menores e investindo e enfiando o pé nessa história de ótica também. Certo. Muito legal, meu. Uma baita de uma marca, muita coisa aí, acho que tem muito mercado para explorar. Todos esses quiosques são... Essas lojas, né, que vocês querem, são todos quiosques. Vocês apostam mais em quiosque ainda ou já começou mais loja? Eu sei que existem, lá já fui em algumas lojas, mas vocês ainda apostam mais nesse formato? Olha, na verdade isso vai muito de como o franqueado quer operar, porque é tudo franquia. Então, às vezes o franqueado fala, puxa, nesse shopping cabe um quiosque, ou eu tenho, puxa, apareceu para mim uma oportunidade de botar uma loja. Vai muito assim também do apetite do franqueado, assim. Então, para a gente vai tratar a mesma atenção, mas realmente é uma decisão do franqueado. Então, quando vem um candidato para abrir um ponto de venda da Chili Beans, ele geralmente vem com uma praça, né? Fala, eu queria abrir numa cidade, uma determinada cidade, e tem um shopping ali. Daí ele entra em contato com o shopping oferece para ele, olha, tem essa possibilidade de ponto de venda aqui ou ali. E aí ele faz as contas e opta por fazer uma loja, um quiosque ou uma loja. E aí também existem as lojas de rua também, né? Sim. Mas assim, a Chili Beans, que a gente chama de Chili Beans vermelha, né? Hoje assim a gente curte mais essa questão, elas funcionam muito melhor assim em pontos como shoppings assim ou de ruas de grande circulação. Sim, não destino, assim, sabe? A pessoa pega o carro para até a Chili Beans. A Chili Beans é um lugar, uma coisa que a pessoa tropeça, fala, nossa, deixa eu dar uma entradinha aqui e cai lá dentro. Passa ali no caminho, né? Uma coisa que eu acho genial é essa questão da coleção semanal, né? Sim. De você vai uma semana e na outra semana já tem outra coisa, e isso traz uma ideia, né? Não só traz como uma coisa muito de exclusividade, né? Se eu tenho essa semana que não é assim, semana que vem você também vai ter e tal, traz uma coisa de exclusividade, de novidade, gera um desejo muito maior, né? Sim, você vê um Chili Beans, abraça ele e leva, porque a chance de ele não estar lá mais, você não vê ele nunca mais, é enorme. Mas, gente, é uma loucura isso. Para a gente comunicar isso, porque a gente está, sabe... Você tem que ficar inventando coisas assim que nem um louco direto, assim. Então, além é uma operação assim, eu não sei como eu tô aqui de pé até hoje, mas tem dado certo. E aí vocês vão, parece, já dando um spoiler ali, vai ter uma pessoa ali do design ali que vai explicar para vocês como que é de dentro criar esse tanto de produto ali. Aqui, para mim, eu sou a ponta. Então ele criou, falou, vai lá, Zé, vende esses negócios aqui, dá um jeito de fazer as campanhas disso aqui. Bora, vamos Faz um jeito de dar certo, né? Faz um jeito de dar certo. Legal. José, muito obrigada por receber você aqui. É um prazer. É muito legal falar dessa marca, entender como a gente conversou antes, né? Eu falei para você, eu não queria fazer um episódio muito montadinho. Eu queria ouvir, conhecer mais sobre a história, principalmente porque, como eu falei para você antes, né? Conhecer a história sobre quem está desde o começo e transformou e trouxe todo esse caminho é algo muito legal. E isso que eu falei, como consumidora, você consegue perceber o DNA ali da marca muito presente desde o começo, né? É algo que, como você falou, as marcas elas vão até se modificando, que é natural. Você vai... o mercado de hoje não é o mesmo dos anos 90, as pessoas não são as mesmas, a tecnologia, muita coisa mudou, mas o DNA da Chili Beans ainda muito, muito presente, muito forte. Sim, então sim. A gente tem uma veia muito forte. Assim, a galera bate o olho e fala, isso é Chili Beans. Sim, com certeza. Quem olha a pimentinha ali já sabe que é Chili Beans. Então é um prazer receber você aqui. Obrigado, muito obrigada. Espero que
tenha sido legal. Eu espero que você possa vir outras vezes aqui na bancada do então, Publicast. gente, assim, hoje realmente, para falar da Chili Beans, acho que são uns 2, 3 episódios, tá? Eu queria muito ter entrado na parte de criatividade mesmo, assim, de coisas que a gente criou para a marca. Vou dar até, antes de encerrar aqui, a gente fez uma collab com a NASA e enviou óculos para o espaço, né? E os óculos foram até o espaço, a gente pegou os óculos de volta, enfim. Então, como esse case aí, eu tenho dezenas de cases ali e fico à disposição de vocês aí para... Precisa ter uma parte 2, então. Fica aí, esperem. Muito obrigada. Obrigado aí, galera. Prazer. E esse foi mais um Publicast.